Olá, viajante da história, tudo bem com você? Muito prazer, eu sou o Alessandro Santana, sou professor de história e aqui nesse canal a gente fala de história e de viagens, que é coisa mais legal que isso. E para a gente contar a história de hoje, nós viemos aqui em Porto Seguro, na Bahia, no sul da Bahia, a região que é chamada de a Costa do Descobrimento, porque foi aqui, nessas regiões aqui, nessas praias bonitas, que no dia 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral e a sua trupe, a sua galera, chegaram aqui nas caravelas, dando início, tomando posse da terra, conquistando aqui a região, conquistando aqui esse território que já era habitado por milhões de povos nativos originários, dando início a essa colonização portuguesa. Eu estou aqui neste momento na cidade histórica, né, de Porto Seguro. Tá? Na verdade eles não chegaram aqui. Olha o avião passando. O aeroporto fica aqui pertinho. Na verdade, Pedro Álvares Cabral não chegou aqui primeiro. Na verdade, a colonização começou a partir da cidade que está ali ao lado, que é Santa Cruz Cabrália. A primeira praia onde eles chegaram é a praia da Coroa Vermelha. A gente vai lá também e aí eu vou mostrar aqui para você. Tá? Lá na praia da Coroa Vermelha eles rezaram a primeira missa. Frei Henrique de Coimbra celebrou a primeira missa. Lá inclusive tem a cruz, né, no marco lá onde foi realizada essa cerimônia. E aí depois eles subiram para cá, para essa parte alta, bem alta aqui de Porto Seguro, onde eles estabeleceram residências, né? E aí você pode ver que essas casinhas aqui, tem outras casas também pro lado de lá. Então essas são as primeiras casas do modelo europeu construídas aqui no Brasil. Tem gente que fala que essas são as primeiras casas do Brasil. Tá errado. Então tem alguns conceitos que a gente precisa desconstruir, porque o índio morava onde, né? O indígena morava onde se ele não tinha casa? Então essas são as primeiras casas no estilo português, né, no estilo europeu, as primeiras casas de alvenaria do Brasil. Aí sim, porque os povos originários aqui não usavam esse estilo de construção, tá? Inclusive lá em Coroa Vermelha, em Cabrália, ainda tem as comunidades indígenas, muitas lá, inclusive lá tem uma oca, né, o que simula, né, uma oca indígena, tá? Mas enfim, tá? Aqui começou a colonização portuguesa. Aqui os portugueses chegaram e aí vamos falar sobre descobrimento, né? E quando a gente fala de descobrimento, para a gente ser honesto historicamente, a gente precisa pontuar que vai além da origem da palavra, né, lá no dicionário, de descobrir algo. Na verdade, o que houve aqui foi uma conquista, tá? E a gente precisa olhar, né, eu até retomo sobre isso, quando a gente, lá na praia lá do Coroa Vermelha, né, onde houve esse primeiro contato, que há um descobrimento dos dois lados, na verdade, de algo que não se conhecia. Por quê? Em relação às terras aqui, os portugueses sabiam que elas existiam. Então, aquela história de que a esquadra do Pedro Álvares Cabral se perdeu e veio parar aqui por engano, ela não é bem verdade historicamente, porque 6 anos antes já tinha sido assinado o Tratado de Tordesilhas, e que dividia ali o mundo. Na verdade não era nem só a América, o mundo era dividido em dois, entre Espanha e Portugal, e as coordenadas geográficas aqui eram perfeitas. Então não dá pra gente falar que eles descobriram algo que eles já sabiam que já existia, entende? O que houve a descoberta era que eles não sabiam o que tinha aqui. Isso eu acredito, tá? Eles não sabiam o que tinha aqui, eles não sabiam como eram as pessoas aqui. Então, nesse sentido, sim, é um descobrimento. Em relação às terras, não. Eles já sabiam que isso aqui já existia. E mais até do que tá? Indo além, né, do descobrimento, o que houve aqui foi uma conquista, tá? Porque se a gente fala português, porque se a gente se veste como europeu, né? Se a gente tem religiões europeias, religião cristã, é porque os povos aqui perderam essa guerra. E a dinâmica da conquista não foi uma coisa exatamente legal, tá, gente? Não dá pra gente romantizar. Eu não vou aqui nem me preocupar em romantizar com vocês essa conquista dos valentes portugueses, tá? Tinha que ter realmente muita coragem para entrar num barco e navegar rumo ao desconhecido. Mas o processo de conquista aqui
foi impregnado de violência, violência física, violência psicológica, violência religiosa. Então os portugueses, assim como os espanhóis na outra parte da América também, eles trouxeram muitas doenças aqui. Então os indígenas, eles não tinham resistência para doenças que vieram nos barcos. A gripe é uma doença simples para a gente hoje, né? Quem nunca pegou uma gripe, passou aí 2 dias de cama e já melhorou? Mas os indígenas aqui, eles não conheciam essa doença, eles não conheciam outras doenças transmitidas, como tipo vírus, né? Pelo ar. Eles não conheciam doenças sexualmente transmissíveis, tá? E nem vou falar aqui não dessas doenças, senão daqui a pouco o YouTube até bloqueia meu vídeo. Mas DSTs eles não conheciam, e tudo isso veio com os portugueses, tá? Então é um processo bem violento. Quando os portugueses chegaram aqui, havia milhões de indígenas distribuídos por comunidades bastante complexas. Esse número reduziu drasticamente, tá? Tem ao longo do processo de colonização, tem um relato do navegador espanhol, esqueci o nome dele aqui agora, vou colocar o nome aqui, ó, na hora que eu lembrar. Na edição eu coloco o nome dele aqui, tá? É o relato do navegador espanhol que passou pelo rio Amazonas. E ele fala, né, da quantidade de indígenas que, se caísse um alfinete do céu, com certeza ia acertar a cabeça de alguém. Então, para você ter uma noção do quanta gente que tinha aqui, né? E aí esse número foi reduzindo drasticamente conforme a colonização foi acontecendo, tá? E o Brasil, você sabe, né, aprendeu na escola, que foi uma colônia de exploração portuguesa. Então, para cá, as pessoas que vieram não vinham com a intenção de estabelecer família, vinham com as suas famílias, estabelecer aqui um novo lar. Pelo contrário, tá? Grande parte das pessoas que vieram para cá, tá? O grosso mesmo dos portugueses que vieram para cá, era composto por aventureiros, exploradores, galera que tinha uma mentalidade de vir, ganhar dinheiro rápido, fácil e voltar para Portugal. Não eram eram pessoas que vinham com as suas famílias para estabelecer aqui um novo lar. Então isso também... tá começando a chover. Isso também impacta bastante na forma como o Brasil vai se desenvolvendo. O que a gente tem como corrupção, o que a gente tem como jeitinho, na verdade, nem é um jeitinho brasileiro, é um jeitinho português, tá? Aqui atrás de mim, vou mostrar para você, tem um marco do descobrimento, tá? Os portugueses não chegaram aqui, eles chegaram lá na praia lá da Coroa Vermelha, mas é aqui que está o marco do descobrimento. Vou mostrar para você. Aqui, né? 22 de abril de 1500. Fincaram o marco da posse, né, que eles tomaram aqui o território, né? E seria mais ou menos o ser humano chegando na lua e fincando a bandeirinha lá. Tomei posse, agora perdeu o Playboy, tá? Fincaram a bandeirinha, perdeu o Playboy, agora tomaram posse. E aí ficaram aqui mais alguns dias, até que a esquadra portuguesa seguiu rumo à Índia, né? Na verdade, foi lá para a Índia, onde eles buscavam especiarias e temperos que eram muito valorizados e muito caros na Europa, que era comida europeia, era uma comida insossa, né? Não tinha sal, não tinha muita coisa. E aí, além da seda também. E aí, durante mais ou menos 30 anos, tá? Toda essa parte aqui do primeiro contato, né? Dos portugueses aqui do marco, né? Ficou subexplorado. Os portugueses vinham aqui regularmente, né? Pegavam, né? Cortavam árvores de pau-brasil e levavam lá para a Europa por causa da tinta vermelha do pau-brasil, que era usada para tingir os tecidos, e era uma tinta cara, né? Eles conseguiam ter um alto valor na venda, na verdade, dessa tinta. E aí, por volta de 1530, com ameaças de outras potências coloniais, como a França e a Inglaterra, né, que viram vulnerabilidade nesse território, e Portugal percebeu que eles poderiam invadir. Então, para realmente efetivamente tomar posse
aqui do território. A partir de 1530, o rei de Portugal começa a mandar mais pessoas para cá, tá? E aí você vai ter o parcelamento aqui do território, que a gente vai conhecer como as capitanias hereditárias. Tá? E aí o objetivo disso era realmente garantir a posse aqui do território. Inclusive, entre as missões dos donatários, e aqui inclusive era a capital a sede da capitania de Porto Seguro, tinha gerar lucro para a coroa, né? Então vai ser feita aqui também a plantação de cana de açúcar e também proteger a colônia. Just me and you. Sandy beaches, waves so high. Summer love, let's touch the sky. Dance, dance in the summer heat. Feel the rhythm, move your feet. Sun and sand, so... Tô aqui agora num prédio que no período colonial funcionava como Câmara Municipal na parte de cima e cadeia na parte de baixo. Isso é algo bastante curioso da administração portuguesa aqui na colônia. Em várias cidades históricas você vai perceber isso, lá em Minas Gerais, em cidades lá de Ouro Preto, Tiradentes, aqui em Porto Seguro também. Então você tem na parte de baixo a cadeia e na parte de cima a Câmara. Então você tem no mesmo prédio, tá, a Câmara Municipal, que é responsável pela administração e pelas leis da vila, e a cadeia pública, onde eram mantidos os presos. E essa união representava o poder da coroa portuguesa nas colônias, ou seja, o lugar onde se governava e se punia no mesmo espaço público. E é bem curioso, né? Você ter o poder político e o poder punitivo embaixo, né? No Brasil, desde aquela época, tá? Já a corrupção já era algo bem marcante, tá? Se você se engana, se você acha que a corrupção é algo recente na história brasileira, na verdade a corrupção ela veio ela é um traço marcante da própria colonização portuguesa. Então desde a era do período colonial, por exemplo, você tem cargos que eram comprados, que eram vendidos, cargo de fiscal, por exemplo. Portugueses compravam o cargo de fiscal lá na Europa para vir aqui para o Brasil, e não era pela remuneração, mas era porque quem tinha esses cargos, quem tinha esses acessos, tá, tinha acesso também a toda uma rede de contrabando, de corrupção, de propinas. Então as pessoas que vinham para trabalhar aqui, que compravam esses cargos, não era definitivamente pela remuneração. Então, e com certeza, apesar de você ter no mesmo prédio a Câmara e a cadeia, quem merecia ficar lá embaixo, obviamente, eram os políticos, né? Que a gente conhecia hoje como políticos. Mas não eram eles, tá? Assim como hoje também é muito difícil, tá, você ter um político que realmente pague pelos seus crimes, porque geralmente eles conseguem prisão domiciliar, tá? E acho problemático a gente falar em prisão domiciliar no Brasil com pessoas que moram em mansões, né? Os criminosos moram em mansões, então eles ficam presos em suas próprias mansões, que são verdadeiros resorts. Então onde que está a punição nisso, né? Se eu vivesse numa mansão como essa, talvez eu nem precisasse sair de casa mesmo, não é verdade? Mas enfim, isso é uma outra questão, tá? A questão que a gente está falando aqui é que a corrupção não é algo novo, tá? Não é algo recente, ela é um traço marcante do nosso próprio processo histórico. Olha a grossura dessas paredes, vê se elas realmente não eram feitas para durar. Olha, essa porta é uma porta de metal, olha a espessura do metal, realmente ferro fundido, muito forte. Aqui nessa parte a gente tem um vislumbre do modo de construção. Olha, as paredes, você tem aqui, ó, a argamassa bem resistente, bem forte.
própria escolha dessa região aqui para ser o lugar do assentamento também é muito estratégica, né? Porque aqui de cima, essa parte alta da cidade, né, eles tinham uma visão bem privilegiada desde de lá atrás onde o horizonte se perde. Então eles conseguiam poder enxergar com bastante antecedência e se organizar em relação a possíveis invasões. Então por isso que você tem a escolha dessa parte alta, inclusive da cidade, para ser feita aí essa primeira organização, né, de vila. Foi nessa praia, aqui em Santa Cruz Cabrália, onde no dia 22 de abril de 1500, as caravelas portuguesas adentraram aqui ao mar. E eu, como historiador, estou viajando aqui na maionese, imaginando a estranheza desse dia, né? Tropas, né, os navios estranhos chegando aqui no mar, os indígenas que habitavam aqui a região, vendo aquelas coisas esquisitas, navegando. Quando os portugueses chegaram aqui, desembarcaram, aqueles caras fedidos, né? Porque eles, você sabe, né? Se você prestou atenção na aula de história, você sabe que eles não tinham muito costume de tomar banho e também nem tinham condições, né? Porque nos navios eles não tinham água potável nem para beber, né? Tinha que se virar ali com água do mar. Era uma condição bastante precária a que eles tinham no navio. Chegaram aqui fedendo, falando uma língua estranha. E aí, esse primeiro contato com os indígenas que habitavam aqui deve ter sido realmente de muita estranheza, de muita também curiosidade de ambos os lados, tanto da parte dos indígenas quanto da parte dos portugueses, vendo pela primeira vez aquelas pessoas que eram totalmente diferentes do que eles já conheciam até então. Então esse primeiro contato, tá, deve ter sido marcado pela curiosidade e eu acho que, eu tenho certeza, aliás, que nenhuma das duas partes envolvidas nesses primeiros contatos, nem os europeus, nem os indígenas, poderiam imaginar as consequências que iriam desencadear a partir daquele primeiro contato, daquela chegada ali dos europeus. Então fica aqui o registro e também problematizando com vocês o que a gente vai conhecer como descobrimento, tá? Uma palavra bastante carregada historicamente. Então, na história a gente costuma usar mais a palavra conquista, porque é o que de fato aconteceu aqui. Uma conquista. Tropas estrangeiras chegaram aqui no território. E se hoje a gente está falando a língua portuguesa, se hoje a gente tem aqui a cruz da fé cristã, se hoje a gente tem aqui costumes europeus, é porque os indígenas aqui perderam a guerra. É uma conquista. Foi aqui exatamente neste lugar que no dia 26 de abril de 1500 o Frei Henrique de Coimbra celebrou a primeira missa no Brasil. Frei Henrique era um capelão da expedição, veio junto na caravela acompanhando Pedro Cabral, Pedro Vaz de Caminha, aquela galera toda. E ele celebrou aqui a primeira missa, fincou ali a cruz e deu início à tradição cristã no Brasil. O Brasil é um dos países mais cristãos do mundo inteiro. E isso também tem que ser colocado na lógica da colonização, tá? O momento da reforma, a contra-reforma que estava rolando na Europa, a Companhia de Jesus, né? Os jesuítas que vêm junto com a colonização também. Então eu sei que é importante, eu sou cristão, tá? Eu sei que é bem importante essa parte do cristianismo aqui para o Brasil, mas ela também tem que ser colocada na dinâmica da colonização, tá? E aqui é um marco importantíssimo para isso. Quando eu trabalho com os meus alunos, essa parte de descobrimento do Brasil, né, o início da colonização, eu procuro ser o mais honesto possível, né, intelectualmente e historicamente, e eu coloco em pontos de vista diferentes, que é o que nós temos aqui, o ponto de vista, né, a história do ponto de vista dos indígenas e a história do ponto de vista dos europeus. Porque se você pensar a história do ponto de vista indígena, eles já viviam aqui, o Brasil não começou em 1500, quando os portugueses chegaram, milhões de indígenas, povos originários, comunidades extremamente complexas,
tecnologicamente, na agricultura, já habitavam aqui no Brasil, já habitavam inclusive aqui no sul da Bahia. Tá? Então, do ponto de vista indígena, não há descobrimento. Do ponto de vista europeu, sim. Tá? E aí, do ponto de vista europeu, tem que ser colocado também na conta que para ser um navegador naquela época tinha que ter muita coragem, tinha que ter muito culhão para sair navegando, porque naquela época na Europa se acreditava que o mar era povoado por seres mitológicos, tinha monstros marinhos, né? Acreditava-se que a Terra era plana, que seria perigoso inclusive navegar e perder de vista e acabar caindo na borda da Terra. Então a travessia, né, dos barcos, nas caravelas, nas naus, era também extremamente precária. Eles não tinham água potável, eles não tinham água para banho, água para beber, eles não tinham comida que tinha estragava rápido, eles tinham doenças, ratos, bichos diversos aí no navio e em cima deles também. Então realmente era um contexto bem turbulento. Então não era qualquer pessoa que se aventurava ao mar dessa forma, como fizeram os navegadores portugueses, espanhóis, italianos. E eles também tinham tecnologia náutica muito avançada. Então há de se ressaltar esse avanço também na cartografia. Então era um momento de descobrimento que não é muito diferente, inclusive, do momento que a gente vive de exploração espacial. A gente também está descobrindo mais sobre o espaço. Então é como se esses navegadores, se eles fossem tipo os astronautas da época, eles navegavam rumo ao desconhecido e às vezes com a mínima perspectiva, inclusive, de voltar para casa. Então muitos navegadores caíram pelo caminho, nunca mais voltaram para sua terra natal, de várias expedições. Então quando eu trabalho essa parte, né, do início da colonização brasileira com os meus alunos, eu preciso sempre ter essa honestidade intelectual e histórica de colocar os pontos de vista ali, tá? Eu não sou dono da verdade, então, mas eu preciso colocar o ponto de vista dos nativos originários e o ponto de vista dos europeus, tá? Ainda aqui em Santa Cruz de Cabrália, onde houve o desembarque, né, dos portugueses lá em 1500, eu estou aqui de frente para essa igreja. Essa igreja é a igreja de Nossa Senhora da Anunciação. Ela é de 1715, ela é do século 18, tá? E ela fica aqui bem na parte alta da cidade, e de onde que os portugueses tinham total controle da paisagem aqui, né? Eles conseguiam avistar bem de longe qualquer tipo de ameaça que chegasse aqui pelo mar. Então aqui era um ponto bem estratégico para eles, tá? É um ponto assim muito mais alto, onde eles tinham total visão aqui do horizonte. Então aqui essa igreja, vou mostrar ela para vocês, a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Ela é uma igreja que ainda é uma igreja ativa, tá? Tem missas aqui, as missas acontecem ao domingo nessa igreja. E agora ali mesmo, né, o padre Ivan tá ali, né, um ser humano sensacional, né? Fez uma benção ali pra gente ali também, tá? É bacana. E aqui nesse entorno, originalmente era uma grande praça. E aí havia aqui as casas, né, das pessoas, né, dos portugueses, jesuítas, tá? Hoje alguma dessas casas, né, não é a casa original, mas ela está em um terreno ali perto. Na verdade elas são até de turistas europeus, né, pessoas que moram aqui.
Vou te mostrar aqui a igreja. Aqui eu tô indo no mirante, tá? E aí nesse mirante, uma paisagem linda, assim, exuberante, linda demais. É um rio, né? Um braço do Rio São Francisco que vem desde lá de Minas Gerais, vem descendo, tá? E aí dali eu vou te mostrar onde que a seleção da Alemanha ficou instalada na Copa de 2014. Ai, meu Deus do céu. Tá? Não é à toa que é onde eles estão ali agora, onde é agora ali, né? Chama-se Vila do 7-1, porque será, né? Ô, trágico. Quero saber o que eles deram para os jogadores da Alemanha, porque o que foi aquilo, né, gente? 2014 para eles é memorável, pra gente é para esquecer, tá? Mas a paisagem que é exuberante, é linda. A gente tem aqui desde a área de mangue, Mata Atlântica, e aqui é uma área de preservação ambiental permanente também. E lindo, olha, que vista maravilhosa. Aqui, ó, aqui, bem aqui nesse pedaço, é onde está a vila de Santo André. É ali que tem um resort e é ali que a seleção alemã ficou instalada, né, para a Copa de 2014. Eles montaram ali o centro de treinamento deles, a preparação deles. E se você viveu, né, o 7-1, se você viveu lá o ano de 2014, a Copa do Mundo, você vai lembrar que os alemães aproveitaram muito aqui essa região. Eles interagiram bastante aqui com a população nativa, a população local, com os indígenas, deixaram uma impressão hiper para cima, né? Eles realmente gostaram muito de estar aqui, né, no sul da Bahia. E isso fez a diferença na preparação deles, tanto que eles foram aí campeões, tá? Mas hoje dá para fazer passeio, dá para ir para lá, tem a balsa que atravessa aqui também, tem vários passeios. Fica aí uma dica também interessante, bem legal. Agora um pouquinho, né, o guia que tava dando um suporte aqui pra gente, né, o Joelson brasileiro, deu uma aula de história pra gente aqui. Ele falou uma coisa que acabou sendo desmentida pelo padre lá. E aí o guia falou que o fato da igreja só ter uma torre para não pagar imposto, tá? Para ser considerada inacabada e não pagar imposto. Foi o que ele disse aqui. É uma história que eu também já tinha ouvido de outros lugares na internet, mas o padre ali dentro falou que isso não corresponde, porque hoje a igreja tem isenção, né, fiscal. A igreja não paga tributo, e naquela época também, porque a igreja também estava vinculada ao Estado português, tá? Então é uma questão aí para que eu também preciso pesquisar melhor sobre. Agora eu vou mostrar para vocês aqui umas ruínas que tem aqui do ladinho da igreja, perto do cemitério. Vou mostrar também o cemitério, que é muito interessante, tá? E aí a gente também não tem ali sobre isso que seja uma verdade absoluta, tá? Existem suposições do que seria, tá? Que é isso aqui, ó. São essas ruínas. Essas ruínas aqui, especula-se, né? A hipótese mais plausível é que talvez isso tenha sido a base para um colégio de aldeamento jesuíta. E aí, só que ela não foi acabada. Mas tem alguns detalhes que são muito legais. Por exemplo, ó, esses tijolos, eles são portugueses. E esses tijolos, eles iam fazendo o contrapeso para os barcos, né? Para fazer, né? Senão eles ficariam muito leves e não suportariam essa viagem, né? Eles balançariam demais ali. Então, para dar o contrapeso, esses barcos, eles iam cheio de tijolo ali no fundo do casco, e depois eles voltavam cheio de ouro
e pau-brasil e madeira. Ia fazendo esse... eles trocavam, né, o contrapeso de pedra, de tijolo por ouro e depois pau-brasil. É muito legal. E aqui eu quero chamar a atenção para espessura disso aqui. Olha só, gente, a qualidade dessa construção. Primeiro que, olha só, no meu braço, o tamanho, tá, dessa coluna. Ela é muito grande. Olha só que esse detalhe, era usado óleo de baleia para dar liga aqui com o cimento também, além de carvão também. Isso aqui, ó, era muito grosso. A igreja ali, essa igreja foi feita com esse mesmo material, tá? É muito resistente a estrutura daquela igreja. As paredes são muito espessas, justamente por eles tinham medo também de invasões, de bombardeios, né, de canhões. E aí então eles fizeram algo assim bastante reforçado. Aqui acabou não concluindo essa obra. Ficou aqui a ruína, mas ficou mais do que a ruína, ficou também o modus operandi das obras portuguesas, como que eles construíam, tá? Qual que era a técnica que eles faziam. Olha aqui, olha a profundidade. Isso aqui tem mais de 300 anos, essas ruínas, e elas revelam muito mais do que pedras, tá? Tem muito mais assim enxergado aqui do que simplesmente pedras. Esse aqui é o cemitério, tá atrás da igreja, esse cemitério. E aqui as pessoas que estão enterradas aqui, elas são aqui daqui da região, tá? E não são necessariamente pessoas ricas, pescadores, pessoas que têm as famílias têm jazigos aqui, ó. Mas você pode perceber que eles são bem simples, não tem luxo, não tem ostentação. Aqui não é um cemitério dos nobres, aqui é um cemitério das pessoas comuns, tá aqui. E todo respeito. Inclusive o guia estava falando que há 10 dias atrás teve um enterro aqui. Então é isso. Se você chegou até aqui, digita nos comentários história. Espero que você tenha gostado. Eu gravei essa aula de história com muito carinho. Eu amo história, eu amo viajar. E se te ajudou em alguma coisa, ou se você gostou, tem alguma sugestão, escreve também nos comentários que eu vou ficar muito feliz com o teu feedback. Um grande abraço e tchau!